Coisas que você faz achando que é maturidade, mas que na verdade só revelam a sua insegurança e a sua infantilidade. Todos nós já tivemos essas atitudes em algum momento da nossa vida e que talvez nesses momentos a gente estava se achando ali no auge da maturidade ou com um pensamento muito adulto. Principalmente na fase entre os 17 até os 25 anos, que chega a maioridade, a gente tira a carta para dirigir, muitas pessoas saem da casa dos pais, vão morar fora, pessoas começam a fazer faculdade, começam a trabalhar. Eu acho que essa mudança drástica em nossa vida, saindo ali de uma adolescência e sim, partindo para uma vida adulta, faz a gente enxergar que estamos tendo atitudes muito maduras, mas que na realidade mostra muito mais a nossa infantilidade e insegurança do que de fato uma maturidade. Algumas pessoas conseguem perceber que certas atitudes fazem mais mal do que bem, e a partir dali, com o processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, a gente entende que não é agindo dessa forma que nós vamos demonstrar nossa maturidade, nossa autoridade ou nossa fase adulta, responsável, comprometida. E aí a gente passa a adotar outras formas, outros hábitos e outras atitudes que não são mais essas que a gente teve em um momento da nossa vida. Mas tem gente que não reconhece isso como um problema e continua agindo assim, mesmo depois dos 25 anos, 30, 35. Normalmente, é depois dos 25 anos que o nosso córtex pré-frontal se desenvolve por completo e aí a gente começa a ter um olhar diferente da realidade, um olhar, sim, muito mais maduro, muito mais desenvolvido. Por isso que o ideal é que essas atitudes permaneçam nesse período. Claro que em alguns momentos a gente vai sim, de novo, agir dessa forma em algum momento, porque somos humanos, somos falhos, mas o ideal é que a gente consiga trocar essas atitudes por outras mais benéficas e que aí sim vão mostrar um certo grau de maturidade. A primeira coisa que muita gente faz achando que é maturidade é ser grossa, mas disfarçado ali de sinceridade. Então, as pessoas têm uma visão de que se eu falar o que eu penso, se eu falar tudo na lata, eu sou sincera, eu sou assim mesmo, eu falo tudo na lata, a pessoa gostando ou não, vai ser uma maturidade. A pessoa está sendo adulta falando isso, ela não está escondendo o que ela sente, ela não está escondendo a visão dela sobre a pessoa, sobre o assunto, enfim, sobre ali a opinião que foi pedida. Mas existe uma linha tênue entre você ser sincera e você pegar essa sinceridade e transformar em grosseria. Aí não é legal. Porque, claro que a sinceridade deve prevalecer em todos os ambientes, com seus amigos. Sim, a sinceridade tem que ser um lema da nossa vida. Embora em alguns momentos, talvez uma diplomacia ali seja necessária. Mas percebe que tem algumas pessoas que aproveitam desse momento de, sou sincerona mesmo, e falam coisas para magoar o outro. Pegam pesado mesmo. E aí vem com aquela famosa desculpa, mas eu sou assim mesmo, a verdade dói. E quem não está pronto para ouvir a verdade sempre vai ficar chateado, sempre vai ficar aborrecido. Concordo, em partes. Algumas vezes a gente não quer ouvir a verdade e se um amigo ou uma amiga chega pra gente e abre os nossos olhos, pode ser sim doloroso. Mas abrir os nossos olhos não necessariamente significa que tenha que ser uma enxurrada de coisas que o outro viu na gente e se sentiu confortável para falar, mas de forma muito pesada, muito grosseira. Então, essa é uma das atitudes que a gente tem confundindo com maturidade. Mas na verdade, a gente precisa entender que para ser sincera, não precisamos ser grossas ou magoar a outra pessoa com as nossas falas ou com as nossas críticas. Outra coisa que fazemos achando que é maturidade é dar patadas, dar respostas curtas e grossas. Também vale um pouco aí para essa primeira situação, né, que a gente confunde sinceridade com grosseria, mas aqui nesse caso eu tô dizendo pessoas meio que debochadas, principalmente em ambientes assim, faculdade, onde tem mais gente. E aí a gente quer se sobressair e acaba dando uma tirada ali no professor, ou então em algum colega de trabalho, ou então em alguma pessoa ali próxima, a gente acaba tendo uma resposta muito curta, muito grossa, muito direta, que na verdade não precisaria ser daquele jeito. E detalhe, volto a repetir, não é sobre sinceridade, é sobre a forma como a gente está se expressando, com aquele tom de deboche, com aquele tom de superioridade, eu sou mais esperta, eu sei me posicionar, eu sei o que eu tô falando, essa pessoa, ela é burra, ela não sabe o que ela tá falando. Tudo isso não vai te deixar uma pessoa mais madura. E se o contrário, talvez essa personagem, essa carcaça de querer estar sempre debochando de tudo, dando respostas atravessadas
e sendo meio impaciente ali com as pessoas, só vão te mostrar que tem coisas aí dentro que precisam ser trabalhadas. Talvez você seja uma pessoa muito insegura e está nesse personagem para demonstrar que não tem medo de nada, que fala mesmo na cara, que é impaciente. Mas pessoas maduras de verdade, muitas vezes, não vão dar respostas atravessadas, não vão dar respostas grossas e debochadas. Em alguns assuntos elas preferem até se retirar. Então fica aí um questionamento também se você é o tipo de pessoa que age assim ainda hoje. Tratar mal prestadores de serviço, caixa de supermercado, pessoas que trabalham em banco, enfim, todo mundo que está prestando um serviço ali para você. Muitas pessoas nos tiram do sério, muitos prestadores de serviço nos tiram do sério. Hoje em dia ainda parece que eles estão fazendo um favor. Mas, se não tem motivos plausíveis, e aqui eu falo, gente, motivos mesmo, tá? Se a pessoa não foi grosseira com você, não faltou com respeito, com educação, se de repente ela só tá sendo um pouco mais lenta do que você gostaria, ou se de repente, aparentemente, ela não tá dando assim tanta atenção, mas não faltou com respeito, tá ali te atendendo, tente manter a calma. Porque às vezes a gente acha que ser madura é já também dar um corte ali grosseiro na pessoa. Falar, por que você está me atendendo assim? É seu trabalho, você tem que fazer isso, a gente paga para você estar aqui. Isso é o auge da infantilidade. Porque a pessoa madura de verdade, ela consegue controlar essas emoções, esses sentimentos, respira fundo e ela entende que aquilo é um serviço que ela está realmente precisando. Se a pessoa não é da forma como ela imaginou, ela às vezes é meio lenta, às vezes é séria, às vezes você tá ali, faz uma pergunta, a pessoa responde de forma curta, de forma sucinta, você estava esperando maiores explicações, tudo isso, a pessoa madura de verdade vai enxergar como algo que a pessoa é daquele jeito, o atendimento está sendo feito assim, mas pelo menos está sendo feito. Nós vamos ter em mente que se a gente se impor, de que se a gente der um chacoalhão ali naquela pessoa, ou ela vai ser mais ágil, ou ela vai nos ajudar de forma mais coerente, mais ativa, às vezes a gente só provoca um efeito contrário. Aí que o prestador de serviço fica com mais raiva da gente ainda e vai fazer o serviço muito mais meia boca. Outra atitude que pessoas que acham que estão sendo maduras têm é impor a opinião delas a qualquer custo. Eu fazia muito isso. Às vezes eu trazia evidências, eu trazia provas de que a pessoa estava errada. Mas posso falar? Se a outra parte não quer te ouvir, se a outra parte não está disposta a ter um diálogo, vocês vão ficar ali numa guerra interminável, discussões intermináveis, porque você vai ter o seu ponto de vista, a pessoa vai ter o ponto de vista dela, vocês nunca vão chegar a lugar algum. E isso cansa a pessoa que quer mostrar que está certa, que quer mostrar que tem razão, que é maduro o suficiente, que é entendido o suficiente, que a outra pessoa está falando uma mega bobagem. Mas pessoas maduras de verdade sabem o momento de se retirar, não vão tentar impor a opinião a qualquer custo e preferem a paz do que razão. Você só vai gastar a sua energia. E não é demonstração de ser mais inteligente, de ser mais adulta, de ser mais madura. E sim um desgaste muito grande que, como eu falei, não vai levar a lugar algum. Outra atitude que pessoas que acham que são maduros o suficientes têm é achar que não precisa pedir desculpas porque isso é sinal de fraqueza. Eu sei que talvez eu tenha sido mal educada com a pessoa, eu sei que talvez eu tenha exagerado naquela situação, mas eu jamais vou chegar e me desculpar porque a pessoa vai olhar pra mim e vai falar, olha como é imatura, olha como ela errou mesmo, se ela me pedir desculpa é porque ela realmente está errada, e aí isso vai virar uma bola de neve, eu não vou ter mais credibilidade. A maturidade faz você enxergar que o pedido de desculpas é essencial para você ter a sua caminhada aí na vida, ambiente profissional, ambiente social, familiar. Não estou dizendo que você tem que ficar pedindo desculpa o tempo todo, mas naquele momento que você reconhece a culpa, reconhece a falha, um pedido de desculpa é o ato mais maduro que a pessoa ela pode ter. E muitas vezes quebra o argumento, né? Quebra as pernas ali da outra pessoa que não estava esperando, por exemplo. É muito legal ouvir um pedido de desculpas. Isso realmente é algo assim que você entende, nossa, para aquela pessoa ter chegado até mim e pedir desculpas pela forma como agiu, pela forma como falou, significa que ela realmente tem muita maturidade, tem muito conhecimento, ela entendeu que não foi legal. E assim, eu posso estar magoada, eu posso estar chateada, mas é 1000 vezes melhor do que a pessoa insistir no erro e deixar por isso mesmo e ficar quieta, ficar ali na dela. Então, pedir desculpas não é sinal de fraqueza, é sinal de reconhecer as nossas falhas e isso nos torna uma pessoa muito mais madura. Falando em reconhecer falhas e erros, fica por último então atitudes de nunca estarmos erradas e sempre projetar o erro e a culpa nos outros. Isso não é uma atitude de maturidade.
como se a gente estivesse pensando, eu não erro, impossível ter errado dessa forma, impossível estar sendo uma má funcionária, receber um feedback meio negativo, mas isso é culpa da minha colega de trabalho que não faz as coisas certas e eu tenho que ficar ali cobrando e às vezes eu sou mais grosseira, às vezes eu sou mais intensa e aí deixo meu trabalho de lado para... Enfim, as desculpas são inúmeras para a gente não aceitar, né, que estamos erradas de fato e sempre a culpa vai ser do outro, do trabalho, do chefe, do colega, do pai, da mãe. Reconhecer as nossas falhas, nossos pontos fracos, nossas sombras também é um dos altos graus da maturidade. E eu comecei a reconhecer muito isso, principalmente ali depois dos 26 anos. Antes eu tinha uma dificuldade muito grande de enxergar a culpa, enxergar que eu também tinha as minhas falhas, sempre tentava projetar ali no outro. E a partir do momento que você mergulha dentro de si, busca o autoconhecimento, busca se reconhecer de verdade, entender quais que são os seus defeitos, quais são os seus pontos fracos, aquilo que você precisa melhorar, é muito mais fácil de você enxergar e parar de vez de ficar culpando os outros. Esse é um grau de maturidade que traz muitos benefícios para a pessoa mesmo. Não é nem tanto assim pelo ambiente, mas traz muita clareza de quem somos e o que nós precisamos melhorar para que não tenha outras situações que nos deixem dessa forma, ou muito estressada, ou muito aborrecida, ou muito emotiva. Então, enxergar as nossas falhas, parar de culpar os outros, é um alto grau de maturidade, porque a pessoa madura mesmo, ela sabe que ela vai ter erros, ela sabe que ela vai ter alguns momentos de fraqueza. E não essa postura toda de, eu não erro nunca, eu sou muito esperta e os problemas são sempre dos outros. E agora eu quero saber de você. Me conte se você tem alguma atitude dessas até hoje, se você ainda faz achando que está sendo muito madura, muito adulta, que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo.